Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o livro dos médiuns. Hoje é a sessão de número 29 do ano de 2023, dia 18 de outubro de 2023. E nós estamos no capítulo 27, que trata das contradições e mistificações. Hoje nós vamos encerrar todos os itens que tratam das contradições. Então vamos lá. Dando sequência às perguntas que Kardec faz para os espíritos, a de número 6, ele pergunta: como podem os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Então, ele teve contato com espíritos que pareciam ser muito inteligentes. Mas por que queriam dar ideias falsas, queriam dar respostas falsas? Aí os espíritos dizem, eles têm a sua doutrina, as suas doutrinas, ou seja, eles acreditam em alguma outra coisa. Os que não são bastante adiantados, mas julgam que o são, tomam as suas ideias pela verdade. É como acontece entre vós. E é verdade, né? Quantas pessoas não acham que são os pais da razão e vêm aí trazer teorias que não são as verdadeiras, não são fundamentadas, né? E aí o tradutor escreve, né, numa nota: as doutrinas humanas são geralmente fechadas e estáticas, formam sistemas de ideias a que os homens se apegam. Por isso a doutrina espírita se apresenta aberta e dinâmica, baseada na pesquisa e formada pelas contribuições de numerosos espíritos e homens superiores. O espiritismo não se apresenta como a verdade, mas a busca incessantemente da verdade, que se acelera, amplia na proporção em que os homens e o mundo evoluem. Então é isso. Nós não temos assim, a, a maneira de ser, a conduta de ficar estáticos. Nós estamos sempre estudando mais e mais. Isso é que coloca a nota do tradutor, mas antes os espíritos falam, olha, tem gente que acredita naquilo que é e pronto. Exatamente como vocês têm os espíritos que fazem a mesma coisa. A questão de número 7. Que pensar das doutrinas que só aceitam a comunicação de um espírito, que seria Deus ou Jesus? Ou seja, tem doutrinas que só conversam com Deus, só conversam com Jesus, só se comunicam com eles, né? Aí o Espírito, que é o Espírito da Verdade, que tá respondendo aí, ele fala: o Espírito que a ensina deseja dominar e por isso quer impor-se como único. Então o Espírito vem e se apresenta como tal, né? Porque ele quer dominar. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus pagará bem caro o seu orgulho. Essas doutrinas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais amplamente verificados. Não merecem exame sério, pois não têm fundamento. Então, esses espíritos que se dizem ou são Deus ou são Jesus, então eles não merecem o mínimo crédito, nem um exame sério, porque é perda de tempo, porque não tem fundamento, né? Aí o, o tradutor ele faz uma pergunta baseada em algo específico. Ele fala assim: Kardec formulou essa pergunta porque a doutrina do Espírito Único havia sido lançada em Paris e por mais absurdo que pareça, fazia adeptos. Bom, hoje tem gente que aceita a Terra plana, né? Tem adeptos da Terra plana. Tem outros adeptos que são daquele jogador, né, argentino Maradona. Então, tem de tudo. Tem uma igreja, né? A igreja maradoniana, alguma coisa assim. Então, tem de tudo, né? Tem adeptos para tudo. Também por isso, o Espírito da Verdade se interessou em dar uma comunicação assinada sobre o assunto. Hoje,
outras doutrinas continuam a surgir, sempre contraditórias e absurdas, através de médiuns ansiosos de projeção e renome. Basta analisá-las com atenção, como ensina o trecho acima, para percebermos em todas elas os traços da ignorância e da ambição dos seus criadores. Muitos desenvolvem novas igrejas com novas teorias justamente para isso, para angariar fundos, para ter dinheiro, por causa da ambição, né? E também, claro, por ignorância, porque se soubesse disso, já nem se metia a fazer isso, né? E, então, quem assina essa comunicação, né, é o Espírito da Verdade. E aqui tem mais, ainda com relação à mesma pergunta, para finalizar, né? A razão vos diz que o bem procede de uma fonte, de uma boa fonte, e o mal de uma fonte má. Então, isso a gente sabe disso, né? Como quereis que uma árvore boa dê maus frutos? Já colhestes frutas ou uvas na macieira? A diversidade das comunicações é a prova patente da diversidade de sua origem. É verdade, para cada tipo de comunicação, tem que ver quem foi que deu essa comunicação, quem é o espírito que está por trás disso. Aliás, os espíritos que desejam ser os únicos a se comunicarem se esquecem de dizer por que motivo os outros não o poderiam fazer. Sua negação é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e mais consolador, as relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os entes que lhes são caros, e que assim estariam perdidos para eles sem retorno. E é verdade, a revelação dos Espíritos, de mostrar que a vida continua, é algo assim extremamente consolador. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o destacam do mundo material. Suprimir essas relações seria mergulhá-lo na dúvida, que é o seu tormento, seria alimentar o seu egoísmo. Examinando com atenção a doutrina desses espíritos, deparamos a cada passo com injustificáveis contradições, provas da sua ignorância a respeito das coisas mais evidentes, por conseguinte, com os sinais seguros da sua inferioridade. Então, espíritos inferiores dão comunicações de teor inferior. Mais para frente, a gente vai ver, ele vai deixar bem claro isso. A gente vai lembrar quando chegar no momento certo. Então, temos que estar sempre analisando a comunicação para que a gente não se deixe enganar, porque tem de tudo, né? Tem de todo tipo de comunicação. A nota do tradutor para esse trecho é: essa estratégia dos espíritos superiores para a revelação da verdade prova a inferioridade do nosso mundo. Então, é a condição que a gente está, né? Então, os espíritos superiores deixam para a gente a análise, né? Para que a gente veja realmente se é uma revelação verdadeira ou se é um embuste, né? Eles agiram de início e continuam ainda agindo, eles, os espíritos superiores, tá? E continuam ainda hoje de maneira pedagógica, né? Ensinando a gente, tratando os povos civilizados e os mais adiantados da Terra como professores inteligentes que tratam as crianças na escola primária. Então, esse é o comportamento desses espíritos superiores. Vem ensinar a gente. E, às vezes, vem assim, como ensinando crianças, trazendo simplicidade nas respostas. A questão de número 8, de todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais chocantes é a relativa à reencarnação. Então, existem contradições sobre isso. Os espíritos vêm trazendo contradições, espíritos inferiores, né? Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como nem todos os espíritos a ensinam, por que eles não tocam nesse assunto, já que é tão importante e é necessária
para a vida do espírito, a vida espiritual, reencarnar, né? A resposta também do espírito de verdade, da verdade, não sabeis que existem espíritos cujas ideias estão limitadas ao presente, como acontece com muitos homens da Terra? Então, ele está falando mais ou menos isso. Olha, eles estão limitados porque é a situação no momento deles. Assim como muitos homens na Terra, eles estão nesse momento da vida deles, de conhecimento, de interpretação, de entendimento. Então, do mesmo jeito que os encarnados têm esse tipo de coisa, também os espíritos têm. Pensam que a sua situação atual deve durar para sempre. Não enxergam além do círculo de suas percepções imediatas e não se perguntam de onde vêm e para onde vão. Então, isso me faz lembrar de quando espíritos, nas reuniões mediúnicas, chegam falando que não vão reencarnar. Eles têm um método, um meio, uma proteção de alguém que eles não vão reencarnar. Eles têm plena certeza disso. Dizem que não vão reencarnar. Só que, cedo ou tarde, vão reencarnar, seja nesse mundo, como última oportunidade, no estágio que a gente está, seja no mundo inferior, no mundo primitivo, mas vão reencarnar. Esses que estão apegados ainda à ignorância, né? Apesar disso, devem sujeitar-se à lei da necessidade. Então, é uma necessidade reencarnar. A reencarnação é para eles uma necessidade em que não pensam enquanto ela não chega. Então, por agora, não estou nem aí, não vou reencarnar mesmo. Não, não. Chega um determinado momento e fala, agora não dá, você vai ter que reencarnar. E não tem volta. Vai e pronto, né? É compulsório o negócio, né? Quando chega nesse nível. Então, aí ele vai se preocupar, vai pensar nisso a partir desse momento em que chegou a obrigação de reencarnar. Bem sabem os espíritos, bem sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Isso é para eles um problema. Então, se lhes fazeis a pergunta, responderão com os 7 céus superpostos como andares. Eu acho que ele está querendo dizer assim que vai responder como ele quiser, como ele achar que deve saber, vai misturar a estação aí, né? Há mesmos que responderão com a esfera de fogo, a de estrelas, a de flores e a dos eleitos. Então, os céus, né? Os 7 céus. Tanto que a gente fala, né? André, como é que você está? Nossa, estou me sentindo no 7º céu, né? Porque algumas crenças acham que a gente vai subindo de céu em céu, né? Para poder chegar lá no dos eleitos. A pergunta de número 9. Concebemos que espíritos pouco adiantados não possam compreender essa questão. Mas como é que outros espíritos de inferioridade moral e intelectual notórias, ou seja, são efetivamente inferiores moral e intelectualmente, falam espontaneamente de suas diferentes existências e de seu desejo de reencarnar para resgatar o passado? Então, assim, alguns, os pouco adiantados, não conseguem entender. Mas como é que outros, de inferioridade moral e intelectual, falam sobre isso? E falam até do desejo de reencarnar, né? A resposta do Espírito da Verdade é: no mundo dos espíritos se passam coisas que é bem difícil de compreenderdes. Então, realmente, a gente não tem o conhecimento de tudo, a gente não está lá. Então, o que vem são informações dos espíritos. Fala, olha, assim aqui acontece isso, acontece aquilo, então vai trazendo informações para a gente, mas não todas, né? Porque é muito difícil ter todas as informações. E para a gente, então, acaba ficando difícil compreender. Não tendes entre vós pessoas que são muito ignorantes de certas coisas e esclarecidas sobre outras?
É isso mesmo, tem gente que é extremamente habilidoso, que compreende, que conhece assuntos, em comparação ao outro, não sabe nada. Né? Não sabeis também que certos espíritos gostam de manter os homens na ignorância e tomam para isso ares de instrutores, aproveitando-se da facilidade em que aceitam as suas palavras? Isso é uma verdade. Assim como tem encarnado aqui que quer manter pessoas na ignorância para tirar proveito disso, no mundo espiritual também tem. E eles vêm com esses ares de instrutores, né? Porque a gente aceita tudo, a gente escuta os espíritos, acha que é verdade, não analisa. Nós vamos ver mais para frente sobre análise, né? O que o espírito da verdade fala. Eles podem seduzir os que não examinam as coisas, mas quando os apertamos no círculo do raciocínio, não sustentam seu papel por muito tempo. E é verdade. Nós, aqui na Terra, podemos ter pessoas que sabem muito mais que muitos espíritos. E a gente está achando que eles sabem tudo. Né? E quando eles querem nos seduzir e a gente não tem um critério, não faz uma análise, né? Eles conseguem ganhar, eles conseguem nos seduzir. Mas se a gente aperta eles, fazendo perguntas, perguntas raciocinadas, aí eles não conseguem sustentar por muito tempo, eles não conseguem, assim, enganar por muito tempo. Então, é muito contraditório isso. Né? Por isso que nós estamos tratando das contradições. É necessário, por outro lado, levar em conta a prudência geral dos espíritos na propagação da verdade. Então, por outro lado, vamos ver os espíritos superiores. Eles têm muita prudência, eles têm muito cuidado, né? Quando vão propagar alguma informação, alguma verdade, né? Aí, uma luz viva e súbita ofusca, não esclarece. Então, tem que ser falado na linguagem que se entenda, tem que estar no momento apropriado. Se vem com um caminhão de informações, soterra aquele que está em dúvida. Né? Eles podem, pois, em certos casos, julgar conveniente expandi-la gradualmente, de acordo com a época, os lugares e as pessoas. Então, é a conta-gotas, é bem dosado. Não adianta trazer muita informação para quem não consegue entender. Imaginem essa frase, só essa frase, falada por uma criança de 3 anos de idade. Ela não vai entender nada, absolutamente nada. Então, precisa esperar ela crescer um pouco, para que tenha discernimento, conhecimento, aí fala essa, né, essa esse parágrafo que a gente leu aí, né? Essa sentença, e aí sim ele vai entender. Essa criança vai estar já apta a isso, né? Eles podem, pois, em certos casos, julgar conveniente expandi-la gradualmente de acordo com a época, os lugares. Oxa, já lemos isso aí, desculpa. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinaria. E é verdade. Ele era um educador, ele veio ensinar, veio educar, né, aquele povo hebreu. Né? Era um legislador também, ele tinha muitas qualidades, mas ele não podia ensinar tudo o que o Cristo ensinou, porque não era o momento certo. E o próprio Cristo disse muitas vezes, muitas coisas, cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Então, nem todo mundo entendia o que ele falava. Aliás, pouquíssimas pessoas. Ele falava de maneira simples, mas lá na frente, ou seja, nos dias que antecederam esses nossos, a compreensão veio melhor. Falais da reencarnação e vos admirais de que esse princípio não tenha sido ensinado em certos países. E não tinha como falar. Não era o momento. E ele vai dar um exemplo aqui também. Lembrai-vos, então, de que num país dominado pelo preconceito de cor, com a escravidão enraizada nos costumes,
o espiritismo seria repelido pelo simples fato de proclamar a reencarnação. Já pensou que choque que seria falar para o senhor de escravo, falou, ó, cuidado, amanhã você pode vir como escravo. Pronto. Escravo, aceita tudo isso, mas vai chegar um momento em que você pode ter a oportunidade de reencarnar como senhor de escravos. Vai saber o que ele pensaria. Não, eu trataria melhor os escravos. Ou então ele falaria, opa, vai chegar a minha vez, né, de retribuir tudo isso que eu estou recebendo agora. Então, não dá para falar em alguns momentos, em alguns lugares, sobre algum conhecimento. Nesse caso, a reencarnação. Porque a ideia de que o Senhor possa tornar-se escravo e vice-versa teria parecido monstruosa. Não valeria a pena divulgar primeiro a ideia geral, deixando para tirar mais tarde as suas consequências? Por isso que Moisés veio com um pacote de informações, de ensino. O Cristo veio com outro pacote, mais abrangente, que superou aquilo que Moisés trouxe. O, o Consolador, o Espiritismo, veio para explicar e melhor assimilar, os homens melhor assimilariam, aquilo que o Cristo ensinou. Então, são passos num caminho de progresso, num caminho de aprendizado. Não dá para atropelar, não dá para colocar o carro na frente dos bois. Tudo tem o seu tempo. E ele finaliza com esse parágrafo. Ó homens, como a vossa vista é curta para apreciar os desígnios de Deus. Realmente, a gente não consegue enxergar além de um palmo na frente do nariz, né? Sabei então que nada se faz sem a sua permissão e sem um objetivo frequente, um objetivo que frequentemente não conseguis penetrar. Penetrar assim é entender, né? Aceitar, tal. E a penetração tem essa característica também, esse significado, né, em português, que é de raciocínio, de absorção, de entendimento, né? Então, já vos disse que será feita a unidade da crença espírita. Isso ele falou numa outra, né, numa outra sessão de estudos, que a gente vai ter essa crença, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai ver a beleza com que se fala isso, né? Mas vai ser algo que venha contribuir e vai ser a espinha dorsal dessa crença, né? Tendes certeza que ela se fará e que as dissidências, já menos profundas, irão se apagando pouco a pouco à medida que os homens se esclarecem e desaparecerão por completo, porque essa é a vontade de Deus, contra a qual o erro não pode prevalecer. Então a gente tem essa visão curta, mas as coisas estão correndo no tempo certo. Estão chegando cada coisa no seu tempo, tudo no seu lugar, né? Hoje eu me lembrei do Evangelho, que ele tem um prefácio, que eu vou ler dois parágrafos somente, só para relembrar. E é justamente pelo Espírito da Verdade, né? Ele faz esse prefácio, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, não tem jeito. Isso é um acontecimento que está previsto, né? É a vontade de Deus.
O erro não pode prevalecer. A ignorância vai desaparecer por completo, por completo. Então, não tem jeito. Os dissidentes vão desaparecer, vão se apagar pouco a pouco. Então, é uma questão de tempo. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas o mundo tá tão ruim, está tão difícil, né? Como diz o, o, o psicólogo americano Abraham Malthus, ele fala, nunca a terra esteve tão mal frequentada, né? É uma frase bonita, mas tem uma realidade tão grande atrás dela. São espíritos que estão aí recebendo a última chance, a última oportunidade. E se não se enquadrar, vai cair fora, não tem jeito, né? Então, é uma lei, devagarinho. O problema é esse, que não ocorre na velocidade que a gente gostaria, né? Por isso que ele fala, como a vossa vista é curta para apreciar os desígnios de Deus. Então, nós não temos o conhecimento suficiente para a gente olhar para um horizonte muito mais longe, muito mais aberto. Mas não, a gente está aqui só cuidando daquelas coisinhas nossas e nos esquecendo de que as coisas estão acontecendo e, em definitivo, né? A pergunta de Kardec, de número 10, as doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não retardam o progresso da verdadeira ciência? Então, eles não vêm aí fazer né, dificultar que a gente venha a aprender, né, que a ciência venha a progredir? Aí a resposta, também do Espírito da Verdade, vocês querem obter tudo sem dificuldades, né? Quereis obter tudo sem dificuldades. Mas lembrai-vos de que não há campo sem ervas daninhas que o lavrador deve arrancar. E é verdade. A dificuldade existe, não tem jeito, né? A gente quer tudo de imediato, não dá. Nós vamos ter que trabalhar para isso, principalmente porque nós somos os artífices da mudança do nosso tempo, a mudança para a regeneração. Somos nós, não dá para recrutar ninguém e falar, vem cá, você vai trabalhar em meu nome e vai melhorar esse mundo. Ou então a gente elege o salvador da pátria, o cara que vai lá e vai resolver tudo. Não resolve. Pode ajudar, mas nós somos aqueles que vamos resolver os problemas. Não adianta o salvador da pátria colocar, né, com a ajuda de todos os administradores, colocar políticas de mudanças, se a gente não muda. Colocar leis que venham a, assim, a colocar obstáculo para aqueles que querem fazer o mal, se nós não seguimos as leis. Então não adianta, somos nós os responsáveis, né? Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. E é verdade. Então vem gente aí, vem espíritos que vai ensinar coisa equivocada e nós vamos atrasando, nós vamos aceitando. Então ele fala, mas isso é consequência da inferioridade do vosso mundo, vocês acreditam, vocês vão atrás disso. Quantas coisas, se nós pararmos agora para analisar rapidamente, quantas coisas equivocadas a gente vê no nosso dia a dia, e muitas delas nós seguimos, e só quando dá um clique, quando a gente amadurece, que a gente vê, nossa, como é que eu pude seguir aquilo? Uma loucura. Onde que eu estava com a cabeça? Mas, e aí ele prossegue, se os homens fossem perfeitos, só aceitariam a verdade. Mas nós não somos perfeitos. Imperfeitos como somos, nós vamos aceitar mentiras, nós vamos aceitar doutrinas errôneas. Por isso que tem tanto modismo, né? De repente surge aí um guru aí, fala um monte de coisa e tal, então todo mundo vai atrás, né? Aí devagarinho as pessoas vão saindo fora,
para poder, porque já amadureceram, né? Os erros são como pedras falsas, pedras essas de preciosas, né? Só que falsas, que só um olho experiente pode distinguir. Necessitais, portanto, de aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso. Então, nós temos que ter a experiência, temos que ter o conhecimento, temos que ter o aprendizado. E como é que a gente consegue isso? Colocando a cabeça para funcionar, o raciocínio, a razão. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitar na separação da verdade e do erro. Até nisso dá para tirar uma lição. Se a gente tem essas doutrinas errôneas, né, como Kardec falou, poxa, mas vem essas doutrinas errôneas, né, e isso não vai retardar a ciência. Aí o Espírito da Verdade fala, mas vocês querem obter tudo sem dificuldades. Mas as doutrinas falsas são úteis porque exercitam a gente na separação da verdade e da mentira, da verdade e do erro, né? Do certo e do errado. Nessa mesma pergunta, os que aceitam o erro não retardam o seu progresso? Então, nós, encarnados aqui, se a gente aceitar isso, não está retardando o progresso? O Espírito responde: se aceitam o erro, é porque não estão suficientemente adiantados para compreender a verdade. Ou seja, está atrasado, não está suficientemente adiantado para poder analisar, para poder compreender a verdade, para saber o que é certo e o que é errado. Então, quase que nessa resposta está escrito: o azar é dele. Né? Aceitar o erro é a situação nossa de menos adiantados. 302, Kardec pergunta: esperando que se faça a unidade, cada qual acredita possuir a verdade e sustenta que só ele está com a verdade. Ilusão que os espíritos mistificadores não deixam de entreter, não deixam de planejar, né? De fazer, de executar. Sobre o que poderá se apoiar o homem imparcial e desinteressado para fazer o seu julgamento? Então, como é que ele pode fazer isso? Qual que é a receita para ele não aceitar o que não é verdade? A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. E é verdade. Pode, a luz do sol, pode estar tudo nublado, tudo, mas ainda assim está claro o dia, tem luz. A gente sabe que é dia, que não é noite. Né? O diamante sem jaça, sem defeito, sem mancha, é o de maior valor. Julgai os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Então, a gente sublinhou essa frase pela importância dela. Vocês estão recebendo o ensinamento de um espírito. Julgue que tipo de ensinamento é esse. É um ensinamento verdadeiro? É assim que a gente julga os espíritos, pela qualidade dos seus ensinamentos, pela análise do que ele está falando. E aí a gente vai poder dizer se é um espírito puro. A unidade se fará onde o bem jamais se tenha misturado com o mal. É ali que os homens se ligarão pela força, pela própria força das circunstâncias, porque julgarão que ali se encontra a verdade. Então, essa união, né, essa ligação, é através dessa pureza de ensinamentos. O mesmo tipo de ensinamento que cada um tá dando. É isso que une, né, essa, esse grupo de espíritos, esses ensinamentos dos espíritos. Esse foi, então, o nosso estudo da noite de hoje. E na próxima semana nós vamos tratar das mistificações. Por agora, esse era
o nosso tema de hoje, né? Oi, Karina. Oi, Eliana. Oi, Boa noite Boa noite. a todos. E aí, algum comentário? Se vocês estiveram do começo ao fim? Não. É uma lição muito bonita, né, dessas contradições dos espíritos. Então, a gente tem que ter realmente uma postura analítica, né, para a gente ver que tipo de ensinamento está sendo dado, né, por esses espíritos. Muito bem. Então, se a gente não tem nenhuma observação, nenhum comentário, nós podemos parar por aqui, né? Eu agradeço muito pela presença de vocês e também por você que, através da gravação, chegou até esse momento é, desse nosso estudo da noite de hoje. Então, esperamos a próxima semana nos reunirmos novamente e, e rogamos a Jesus para que todos sejamos abençoados e que nós possamos, em momentos tão difíceis como esse, onde conflitos ainda persistem, né, e empregando muita crueldade, armas pesadas, e afetando pessoas civis que tanto precisavam ser amparadas e não sacrificadas, agredidas, como estão sendo. Muito obrigado e que nós possamos seguir vibrando por todos aqueles que sofrem. Obrigado, querido amigo Jesus, por esta oportunidade.